Boa noite a todos, então. Mais uma vez, com a licença, com a permissão do nosso Pai Santo, do nosso Pai Jesuel. Nós vamos começar o estudo de hoje, tá? Uma boa noite a todos. E nós vamos iniciar agora uma etapa um pouco diferente, né? Que é a parte de magia. Eu sei que a maioria gosta, fica muito ansiosa, né? Para a parte de magia, mas eu deixei justamente um pouco para avançar um pouco mais, por quê? Porque a parte de magia, embora ela seja uma parte integrante da Umbanda, ela é uma parte universal, tá? O que é universal? A magia que a gente vai estudar aqui, que é a magia que o Rubens Saraceni traz, ela não é uma magia exclusiva da Umbanda. Então, quando a gente vai falar de ervas, as ervas, elas não são exclusivas da Umbanda. Quando a gente for falar de símbolos, os símbolos não são exclusivos da Umbanda, né? E o poder mágico que eles têm não se aplicam só à Umbanda, eles se aplicam em muitas religiões, em muitos aspectos, na história da humanidade toda, a gente já teve, né, contato com esse tipo de magia. Por quê? Porque ela é uma coisa universal. Na Umbanda, ela tem a sua religiosidade, a sua importância, né? E tem todo um tratamento religioso da magia, mas a magia ela pode ser praticada fora da religião, tá? Quando eu falo de praticar magia, gente, a gente não pensa lá nos pirlim-pim-pim, não, nas coisas muito mirabolosas. Na verdade, é uma coisa muito mais simples do que a gente imagina, tá? E tem um efeito para a gente muito forte. Basta compreender e saber aquilo que nos é permitido. Então, assim, o que a gente vai ver aqui é o que foi autorizado pelo Rubens Saraceni a ser divulgado. Ou seja, tudo isso que está sendo falado aqui não é nada secreto, né? Por quê? Tem uma parte secreta? Tem. Todas as magias, elas têm uma parte que é reservada só para os iniciados, ou seja, aqueles que receberam autorização do dono, né? Do dono do trono daquela magia para atuar naquela magia. Então, tem uma atuação diferenciada, tá? Mas para isso, é preciso receber essa outorga, receber essa autorização. Até tem, tá? Existem, quem pode iniciar é só um mago que já foi iniciado. Então, o Rubens Saraceni iniciou, em 1999, a primeira turma de magia divina. E a primeira magia que ele iniciou foi a das 7 chamas sagradas. Esse eu tenho o livro aqui, a gente vai trabalhar ele depois, que é a magia das velas, tá? E no curso... Nossa, é muito bonita, aparece a imagem. Quando ele falou, né, que tinha as imagens da primeira formatura dos magos que ele iniciou. Eu achei que fosse uma coisa assim, simples, assim, pequena. Quando eu vi as imagens, gente, era um estádio inteiro cheio de médium, tá? Então, naquela formatura, tinham mais de 1.000 magos que ele iniciou. Era uma coisa muito bonita, foi muito bonita, assim, sabe? Ele recebe aí o mentor dele, que é esse Seyman Ramser Ye, que é o mentor dele, do Rubens Saraceni, que vai pela psicografia divulgando, né? Trazendo para o plano material, para a Terra, essas informações. E isso, gente, para para um bandista, isso é muito diferente, vamos dizer, no mínimo. Por quê? Porque fui kardecista há mais de 20 anos e o kardecismo tem uma tradição muito grande de psicografia. Então, tem muito livro, né? O Chico Xavier fez a divulgação da psicografia no kardecismo, é um trabalho muito grande, muito conhecido, tem mais de 250 livros, só do Chico Xavier, tá? Então, isso na Umbanda não existia. Primeiro, a Umbanda é mais recente, mais nova, e não tinha uma tradição de psicografia umbandista, tá? Então, tem livro psicografado de Umbanda desde a década de 30, tá? Os primeiros, se eu não me engano, são da década de 30.
Mas isso foi evoluindo, foi chegando num ponto, tem muita informação boa, tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Quando o Rubens Saraceni foi autorizado a trazer isso, é um marco, tá? Por que eu digo que é um marco? Porque deu informações que até hoje, eu com 20 e pouco, quase 25 anos de estudo kardecista, tudo que é falado aqui, eu não consegui ver nada que conflitasse com outras magias, com outras religiões. Inclusive, tudo que eu vou lendo de magia, eu vou falando muito, conversando muito com meu pai, por causa da maçonaria. Que a maçonaria é repleta de símbolos e de rituais, né? Então, tem muita coisa da magia na maçonaria, e o significado é o mesmo que ele traz aqui. Então, você vai só validando que essa magia, ela faz parte de todo um universo religioso, místico, espiritualista, né? Então, o que ele traz? O que o Rubens Saraceni trouxe? Através do mentor dele, tá? Ele trouxe 21 graus iniciáticos de magia divina, tá? Quando acabar essa pandemia, se Deus quiser vai acabar logo, né? Ele pode reabrir até os cursos, ele inicia magos, tá? Então, assim, e eles tem o instituto deles aqui, que é em Bauru, não é, para a gente não é tão longe, não é inacessível, dá até para quem tiver interesse pode fazer até, ok? E que são esses graus iniciáticos? Ele vai trabalhar, eu vou trabalhar com vocês, gente, uma coisa um pouco diferente, vai ser leitura do livro, tá? Se vocês olharem no material, é o resumo do livro, mas tem que ser, é importante, por isso que eu sei que a maioria não vai ler o livro, ou não vai ter tempo, ou depois pega e lê junto, mas esse é um livro de estudo, então a gente tem que ler mesmo, tá? Então, o que ele vai falando aqui? Que esses trabalhos magísticos, embora sejam muito antigos, milenares, acompanham a humanidade, foi a forma como ela foi praticada. A forma como esses conhecimentos, eles chegaram, né, no plano material, por intermédio desses livros, desses cursos, e desvinculado de religião. Então, quem pode ser um mago iniciado na magia das ervas? Precisa ser um bandista? Não, não precisa. Tá? Por quê? Porque a magia é desvinculada da religião. A gente não tem um monopólio, né? Você não pode falar, só um bandista sabe manipular a erva. Não é verdade. Só um bandista sabe manipular a energia e a magia das velas. Não, não é verdade. A vela é utilizada em inúmeras outras religiões. Em religiões, inclusive, já extintas, né? Então, essa magia divina, ela é uma prática de mágicas voltadas principalmente para a religação dessas pessoas que vão ser iniciadas com os poderes divinos. E quais poderes são esses? São aqueles poderes sustentadores da criação, né? Que são eternos, estáveis e imutáveis. Quais são esses poderes? Os poderes são as virtudes, as vibrações divinas, que são as 7 linhas de Umbanda que a gente estuda. E esses poderes não mudam, que são vibrações, são poderes de Deus atuando aqui na Terra. Então, eles religiosamente receberam vários nomes, várias formas. Vocês já imaginaram? Oxum sempre chamou Oxum? Não. Ogum, a vibração da justiça, sempre esteve o nome de Ogum? Não, Ogum é o nome que nós umbandistas damos. Mas em outros momentos, a energia da justiça, a força da justiça, o Deus da justiça, já teve outros nomes? Sim. E a gente percebe isso estudando. A história de quinta e oitava traz isso para a gente. Tá? Então, nós não somos donos, é simplesmente o nome que nós adotamos com a ligação desses poderes, dessas virtudes, dessas vibrações para a nossa religião. Tá? Quais esses sentidos mágicos ou esses sentidos divinos que vão dar espaço para cada uma das formas de magia são as 7 linhas mesmo, que são orientadas pelos 7 sentidos divinos da criação, tá? Sentido da fé, sentido do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. E aí, esses sentidos, que são as orientações mágicas,
tá? São vinculadas aos elementos, que a gente também já comentou, né? Cada uma das 7 vibrações ou dos 7 sentidos de Deus vai ser vinculado a um elemento cristalino, mineral, vegetal, ígneo, eólico, telúrico e aquático, tá? E cada um desses elementos vai estar ligado a um símbolo. Nós vamos chegar lá também. Lembra que eu falei até para a Jus, falei, ó, Jus, nós vamos chegar lá nos pontos riscados, né? Só que não é receitinha, não. E não é cópia. Esses símbolos, eles são muito profundos. Embora simples, é de profundidade, né? E quais são esses símbolos? Aí eu tenho o símbolo da fé, o símbolo do amor, o símbolo do conhecimento, o símbolo da lei, da evolução, da geração, tá? E aí, dentro desse simbolismo, a gente tem a forma de nomear os poderes divinos. Estou seguindo aqui tal material, tá, gente? Nós temos o mistério dos 7 triângulos sagrados, o mistério das 7 cruzes sagradas. Só para vocês entenderem a fé, ou a sequência, o triângulo está ligado ao símbolo da fé, a cruz ao símbolo do amor, e assim por diante, está na mesma sequência. O pentágono está ligado aqui à justiça, o hexágono, o heptágono, o octógono e os círculos sagrados. Então, nós temos uma sequência aí de símbolos ligado a cada um desses tronos. Tá? A gente vai trabalhar com esses símbolos depois, quando a gente for trabalhar a magia dos símbolos sagrados. Tá? Todas essas magias a gente tem livro para elas. Tá? E esses mistérios, cada um desses triângulos, desses hectágonos, desses heptágonos, né, desses hexágonos, cada um desses símbolos, eles vão ter as suas vibrações espalhadas. Então, eu tenho, só para vocês terem uma ideia, o triângulo, ele pode ele vai ser ligado, vai se reproduzir em todos, na justiça, na fé, no amor, na evolução, no conhecimento, e assim por diante. Então, eu tenho uma coisa que se dissipa, que se espalha, se intercruza com os símbolos, com os elementos e com... Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos chegar nas ervas, tá? O simbolismo, ele vai indicar os poderes divinos, tá? E aí, por que isso é muito mais profundo? Porque quando eu falo num símbolo, eu não tô dando um nome. E isso vai além do tempo e do espaço. Como é que os extraterrestres se comunicam com muita facilidade e abundância no plano terrestre? Através de símbolos. É a linguagem universal, junto com a matemática. Os símbolos, na verdade, são expressões matemáticas, que é uma linguagem que você encontra em todos os planos. A matemática não é da Terra. Ela está em todos os planos do universo e nas dimensões paralelas também. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com um símbolo que vai refletir uma vibração de uma energia, a gente não precisa vincular ele a nomes terrenos, tá? Até porque o nome dos orixás, os nomes sagrados, eles não são conhecidos por nós. Por isso que eu falei, Oxum é o nome que a gente dá, Oxóssi é o nome que a gente dá. O nome vibracional, o nome sagrado, o nome sânscrito que eles chamam, que é o nome original de cada vibração, só é conhecido de espíritos muito superiores. A partir da 5ª faixa ascendente é que eles têm acesso a esses nomes. Por quê? Porque nós não temos compreensão ainda, capacidade. Aqui, nosso HD é muito fraco para conseguir compreender, entendeu? Porque esse nome tem um poder até no emitir o seu som, tá? São os nomes sagrados ou mântricos, né? Só pode, aí ele fala, inclusive no livro ele menciona isso, tá? Então nós temos
nomenclaturas e formas de invocar esses poderes de Deus que são aceitas, né, hoje por intermédio de símbolos. Então, a gente vai vincular os pontos riscados com os pontos cantados, com as ervas, com as chamas, com as cores, pelos tronos regentes, tá? E aí, para falar dos tronos regentes, que a gente já vem falando de trono, mas imaginem, nem tá aqui no livro que eu vou falar agora, tá? Mas imaginem vocês, para conseguir visualizar, que um trono é um assentamento energético daquela vibração. Então, quando eu falo no trono da fé, tá? Eu estou falando no assentamento energético da fé no planeta, ou no terreiro, ou dentro de você. Esses tronos, eles são grandes, enormes, gigantes, a nível de galáxia, de planeta, de local, de terreiro e de pessoa, de molécula. Eles são assentamentos energéticos. Então, nosso planeta, nossa dimensão terrena, tem assentamento energético do amor, da fé, do conhecimento, da justiça. É um trono, é um assentamento energético. Tá? Então, quando a gente fala em trono, são essas fontes de energia que estão no planeta. E elas estão assentadas, estão aqui. Tá? E elas emanam continuamente, como se tivesse um polo, uma fonte ali, uma bateria de energia daquela vibração, que fica constantemente emanando aquela energia e envolvendo toda a crosta terrestre. Isso eu estou falando do planetário, tá? Então, esses tronos, eles são classificados, né, como divindades hierárquicas, tá? E aí ele tem todos os planos da vida. Peraí que tá, é muita coisa, né, gente? Calma, nós vamos chegar lá, tá? É por isso que é para ser estudado. Eu estou lendo aqui na sequência do livro, tá? Esses tronos, eles estão... Lembra lá daquela sequência que eu fiz dos planos da vida? O plano fatoral, o plano dual, o plano elemental, até chegar... Lembra do elemental que eu falei lá dos Erês e dos Exus Mirins? Até chegar no nosso plano, que é na nossa dimensão. Então, eu tenho tronos energéticos em cada uma desses planos da vida, dessas fases da vida. E todos eles emanam conhecimento, evolução, justiça e geração, tá? A partir do terceiro, então tem o primeiro plano, que é o fatoral, que é só um fator, é só como se fosse um facho de energia. Depois o dual, que daí essas energias começam a se entreligar. E só a partir do terceiro plano, tá? É que esses elementos, que essas fé, amor, justiça, começam a se ligar com elementos cristalino, vegetal, mineral, fogo, terra, tá? E aí, quando eles chegam aqui no nosso plano da criação, que é o plano humano, eles já estão associados aos 7. Os 7 já estão interligados para vir para cá, tá? Como? Só para relembrar, então. A fé está sempre associada com o elemento cristalino, ou o elemento cristal, tá? Cristal não é uma pedra, tá? Embora a gente fale assim, mas o cristal não é uma pedra. É um nome dado à pureza. Então, a fé é o elemento pureza, representado pelo, a gente fala do elemento cristalino, mas não é um cristal de pedra, até porque o elemento mineral, que são as pedras, é relacionado ao trono do amor, tá? O trono do conhecimento, que é de Oxóssi, está relacionado ao elemento vegetal, o da justiça ao elemento, o da lei ao elemento fogo, e o da justiça ao elemento ar, da evolução ao elemento terra e da geração ao elemento água, tá?
Então, já vão lembrando aí, ó, dos seus orixás. Vão lembrando, vocês sabem, quando eu falo, até foi bacana a gente cantar, né? No batismo de canta, eu gosto daquele ponto que fala das 7 linhas, né? Que ele vai falando, na linha da sagrada geração, tem Omulu e também Iemanjá, que é a linha a linha da geração, que é relacionada ao elemento água. E assim por diante, vai relacionando todos os elementos. Então, essa classificação, quando a gente fala, né, surgem magias, ou essa associação desses tronos com, como eu disse anterior, primeiro na vibração original de Deus, vai descendo para os planos nossos, cada vez mais perto do humano, vai se relacionando com os elementos, e também vão surgindo magias, todas desses elementos, que são trazidas para nós. Aí eu tenho magia das 7 chamas, das 7 pedras, das ervas, das conchas, dos mantos, das águas sagradas, dos elementos sagrados, e assim por diante. Assim como eu tenho também a magia do simbolismo, né? As cruzes, as luzes, as cores, os raios, as espadas, e assim por diante. Eu tenho diversos tipos de magia. Tá tudo entreligado, tá tudo relacionado. Então, assim, a gente não vai virar, só para esclarecer, tá? A gente não vai virar expert, porque, assim, não é acessível, nem o que eu vou trazer para vocês é a informação que a gente está trazendo dos livros, tá? Se der um nó, pega o livro e lê de novo. Porque até o que eu queria, na verdade, é que vocês lessem para a gente começar a discutir, para a gente começar a, tal coisa eu li, não entendi, né? Porque senão eu vou passar para vocês e vocês vão lá. Não, é a minha visão, eu tento ser o mais fiel ao livro possível, mas é o que eu estou passando para vocês, como se estivesse resumindo o livro. Mas o bacana seria que todo mundo lesse mesmo, tá? Continuando então, gente, essa ação divina desses tronos, ela é realizada por meio de vibrações. Tudo no universo é vibração. Quando vocês lerem o livro que se chama Iniciação à Escrita Mágica Simbólica, vocês vão entender que tudo é vibração. Deus é uma vibração. Foi o livro, eu brinco, até o dia que eu li, eu li no médico, assim, e eu caí num choro, assim, incontrolável, no meio do médico, assim, na sala de espera, que foi o livro que eu entendi o que é Deus. Para mim foi uma coisa assim, sabe quando abriu todo mundo, assim, eu fiz totalmente a diferença, tá? E eu descobri que essas vibrações mentais divinas, né, elas não podem ser percebidas tão facilmente. Elas são sutis, mas elas estão em tudo. São as vibrações que nós emanamos, que as flores emanam, que tudo que está ao nosso redor emana, nossos pensamentos emanam, né? E essas vibrações emitidas por esses tronos, cada um deles, elas vão se ligando aos nossos corpos energéticos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Porque nós temos um corpo energético, mas o desencarnado também tem um corpo energético ou fluídico, né? Como o kardecista chama. Então, essas energias vão se embrenhando, vão se infiltrando em tudo. No nosso corpo energético e depois chegam também até o nosso corpo físico. E é daí, gente, que essas ações, que essas vibrações, elas vão trabalhando nos nossos problemas, tanto no corpo energético como no corpo biológico, auxiliando a cura de doenças, problemas, transtornos, cuja raiz está nesse corpo energético e que ele se traduz, ele afeta muitas vezes o corpo físico, tá? Muitas religiões e até cientistas já conseguiram enxergar isso, que esses desdobramentos ou esses problemas energéticos, eles traduzem no nosso corpo físico causas, sintomas de doenças. Mas, na verdade, são vibrações. O nosso corpo adoece, o nosso corpo envelhece por causa dessas vibrações.
desajustadas, vibrações que são maléficas, né? Então a gente tá tendo, é como se assim, o universo inteiro com todas as suas vibrações estivesse o tempo todo emanando para nos sustentar com saúde, né? Com equilíbrio, mas vários fatores, sejam nossos, sejam externos, vão desajustando isso, né? E é por isso que a gente precisa tanto, e a gente sente tanto a influência dessas curas por intermédio de plantas, de símbolos. Nós umbandistas vivemos isso o tempo inteiro. Os outros também vivem, eles só não dão nome, entendeu? Ou você acha que você faz o nome da cruz na igreja, não é uma cruz, é um símbolo. Aquilo é um símbolo sagrado. É da igreja? Não, não é, é de todo mundo. E ele tem o mesmo efeito. Ou você acha que o preto velho faz uma cruz e o padre faz uma cruz, tem diferença? Não, eles estão usando magia divina, que é para todos. Entende? Então, quando você tem uma água fluidificada do kardecista, ou você tem uma água benta, né, na igreja, ou você tem uma água benta no terreiro, ela tem o mesmo significado. E ela afeta o nosso corpo energético também, né? Então, essa transformação do padrão de vibratório divino, tá? E essa incorporação desse princípio ativo mágico de cada elemento que a gente vai aprender a utilizar e faz isso no terreiro dentro de um espaço mágico, é que torna a magia elemental insubstituível para determinados casos. Explico. Em alguns casos, a medicina terrena não consegue identificar nem tratar certos males. A gente está cheio disso, gente. Talvez muitos de vocês, eu fui, com certeza, fui procurar tratamento espiritual por causa de males que eu não consegui identificar na medicina. Tá? Nem na medicina, e não é medicina física e medicina até, eu fui psicólogo e eu não consegui tratar, eu não consegui descobrir, né? Por quê? Porque aquilo que estava me afligindo era um mal de cunho energético e espiritual. Então, essas magias, elas vêm, assim, é bom e é ruim. A parte boa é que isso que eu estou falando vai se aplicar às outras magias também. E a parte ruim é que acaba assim, é repetitivo, porque você fala, poxa, mas é tudo a mesma coisa? Não é bem a mesma coisa, mas tudo tem o mesmo fundamento, né? Tudo tem o mesmo fundamento. Então, basta a gente compreender, né? Cada um deles. Se a gente compreender vocês vão ver que as outras vão ficando cada vez mais fáceis, vai repetindo. Então, a gente vai acabar revendo a matéria muitas vezes, tá? Só para vocês entenderem, gente, essas magias que utilizam esses elementos, elas são tantas e tão múltiplas, tá? Que elas vão sendo divididas em classes, as chamas, as pedras, as ervas. E mesmo dentro de cada uma delas, a gente pode trazer subdivisões. Então, eu tenho a magia das flores, a magia dos caules, a magia das folhas, das seivas, das frutas, das sementes, dos pós. Isso eu estou falando só de vegetal. E dentro da magia das flores, eu tenho magia específica, porque eu tenho a magia das rosas, a magia dos lírios, a magia dos girassóis. Entende? Até porque se a gente for estudar, por exemplo, a rosa, eu tenho a rosa de diversas cores. Dentro de uma única planta, que é a rosa, eu tenho elementos totalmente diferentes. Eu tenho rosa de cores diferentes, formatos diferentes, com mais espinho, com menos espinho. Tenho o espinho, que é parte da rosa, tá? Então, eu tenho muita coisa, né? Para ser trabalhada, tá? Quais são? Então, a gente está falando de ervas sagradas, o nome da aula de hoje, o nome do livro é A Magia das 7 Ervas Sagradas. Mas quais são as 7 ervas sagradas? Porque quando eu li o livro, eu queria saber quais eram essas 7 ervas sagradas, porque a gente fala das 7 erva sagrada, tem o vaso das 7 ervas, que todo mundo compra por aí, tem sempre 7 ervas, eu queria saber qual que é, né? Já comecei arruda, guiné, manjericão, já achei que eram 7 ervas específicas, mas na verdade não é, tá?
Não são 7 espécies. Na verdade, as 7 ervas sagradas, elas não são 7 ervas específicas, mas sim todo um reino vegetal com todas as espécies de plantas existentes, tá? Então, eu estou falando de 7 ervas sagradas, eu estou falando de 7 padrões vibratórios e diferentes entre si que comandam o reino vegetal. 7 padrões que comandam o reino vegetal. Puxa vida, então não são 7 espécies? Não. São 7 vibrações presentes no reino vegetal. Assim como existe, gente, vamos pensar agora. Assim como tem as sete vibrações originais, em cada uma dessas vibrações, eu tenho interferência e influência de cada uma. Então, pensem, os senhores, aqui eu vou dar nessa parte a gente vai dar uma pausa, tá? Imaginem vocês que eu tenho o trono do conhecimento, que é relacionado ao elemento vegetal. Então, a princípio, todas as plantas são de Oxóssi. Ou todas as plantas são do trono, ou são regidas pelo trono do conhecimento, que é o trono de Oxóssi, é o assentamento energético de Oxóssi. Só que as plantas, gente, esse trono do conhecimento, ele recebe, tá? Todas as outras 6 vibrações. Então, dentro das plantas que pertencem ao reino vegetal, eu tenho plantas que são regidas por Oxalá, por Ogum, por Nanã. Entendem a diferença? Entendem como elas se misturam? Eu tenho um reino vegetal que recebe influência e regência junto com conhecimento das outras também. Então, eu tenho plantas da fé, plantas do amor, plantas da justiça, plantas da geração, plantas da evolução. Tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer com 7 ervas sagradas. Não são 7 espécies, tá? E ainda assim, gente, dentro dessas formas de vida vegetal, a gente tem que pensar que todas essas plantas são vivas, são emanações vivas do trono vegetal. Então, isso é muito bacana. Elas têm, até no livro fala, que essas vidas, embora elas não sejam como os animais e como os seres humanos, que são espécies animadas, elas são sensíveis e são instintivas. As plantas têm uma inteligência espiritual, né? Então, elas não são dotadas de reação, tal, mas elas têm instinto de sobrevivência, sensibilidade e percepção. Tá? Elas são hipersensíveis, possuem sensibilidade apurada. Então, aí, gente, só para vocês terem uma ideia, vocês escutam aquelas histórias assim de fulano olhou minha planta e secou, né? É o seca-pimenteira. Tem gente que passa perto da planta e a planta morre. Por que isso? Porque a planta é um ser vivo, não como nós, com livre-arbítrio, consciência, mas ela tem a sensibilidade viva da vida, da criação. Ela é viva, né? Então, ela mesmo que ela não possa se defender de ataques, de fungos, de inseto, né? Ela tem esse instinto, ela tem essa sensibilidade que é vida, tá? Então, isso é muito importante, até para a gente aprender a lidar com as plantas. Eu confesso para vocês, gente, olha, a gente fala que tem o dedo verde, que toca nas plantas, que mexe, que as plantas ficam bonitas. Eu tenho uma dificuldade com mexer com planta que vocês não têm ideia. E assim, as plantas que tem aqui em casa são todas as plantas as plantas que me amam. Qual que é? Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, a colônia. Por quê? Porque não morre.
São as plantas que o Gustavo fala, as suas plantas são as que você não consegue matar. Aquelas que resistem, você cuida delas, tá? Porque elas têm essa sensibilidade e eu não tenho, assim, esse tato tão grande, assim, sabe? É uma ou outra que eu parece que eu consigo, assim, o resto morre, gente, morre. Tal do manjericão, olha, aqui em casa eu plantei umas 5, 6 vezes. O alecrim eu nem tento mais, porque é plantar e morrer, é plantar e morrer. Elas têm essa sensibilidade com a pessoa, com o ambiente. Ah, quer dizer que eu sou uma pessoa ruim? Não. Tem todas aquelas crendices, né? Diz que quando planta o alecrim e o alecrim vai para frente, quer dizer que a mulher manda no marido, né? Tem tudo. Aí a avenca, se você tem avenca em casa e a avenca fica bonita, então se tem mulher solteira, não casa. Então tem assim, aquelas coisas mais. Não é traidor. Marido é um traidor. Tem as coisas, as histórias mais esdrúxulas das plantas para expressar, mas na verdade é uma crendice popular que tenta explicar o que é essa sensibilidade da planta, que ela é viva, né? Então, pensem nessas plantas, todas essas ervas, cada uma regida, né, por um trono, que fala de toda essa criação, né, de toda a forma como elas atuam, como elas se exteriorizam, né, que é muito legal. E é por isso que a gente fala em 7 ervas sagradas. Então, as 7 ervas sagradas são as ervas do amor, as ervas da fé, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução, da geração. Então, essas são as ervas regidas por cada um desses mistérios. Então, quando tiver um vaso de... Não que o vaso de 7 ervas seja errado, porque se você pegar, for na floricultura e comprar um vaso de 7 ervas, e você aprender a conhecer. Ah, tem uma erva da fé, tem uma do amor, tem uma do conhecimento, uma da justiça. Com certeza você tem um vaso de 7 ervas sagradas, que representam as 7 vibrações. Entende? Então, não precisa ser necessariamente todas aquelas plantas, né? Eu trouxe para vocês também ali na sequência, quando fala dos princípios mágicos das plantas. A gente sabe que tem assim, tem planta que utiliza, gente, um fim terapêutico, fim medicinal, com finalidades farmacológicas, né? Extrato, xarope, planta, emplasto, vermífugo, tônico, elixir. Então a gente tem uma infinidade de usos, perfumaria, indústria química, né? Nas religiões xamânicas e de pagelança, que a gente tem muita similaridade em alguns pontos, né? Também atuam no benefício das pessoas físico e espiritual, né? Indústria alimentícia, indústria ornamental, né? Homeopatia, cosméticos, né? Então a gente tem uma infinidade de usos dessas plantas, inclusive dos quais depende a nossa vida. Nós não vivemos sem o elemento vegetal, né? Então, não é só uma importância magística, ritualística, mas é uma importância de sobrevivência mesmo, tá? Esse uso da planta agora como forma de magia, que não é, de novo, não é exclusivo nosso. O uso xamânico de pagelança das plantas é antiquíssimo. Então, a gente tem notícias, relatos, né, de várias. Então, se pegar lá o aborígene lá da Austrália já utilizava plantas, o nosso índio aqui brasileiro, e todos eles utilizavam isso magisticamente, né? Então, tem assim, utilizado para higienizar a nossa casa, descarregar a energia negativa, regenerar nosso corpo plasmático, curar o corpo energético, fortalecer, energizar, né? Então, o que a gente vai tentar ver aqui, o livro traz isso, é falar, tais plantas são usadas para energizar, tais plantas são usadas para limpar, né? Tais plantas atuam mais em tal sentido nosso, né? Para a gente ter uma noção um pouco melhor, né? Para a gente ter uma ideia, por isso que eu falei para vocês, não vai substituir nada de que o chefe falar e nem que os guias de vocês falarem, porque às vezes o guia pede para você tomar um banho, né? Ou o seu guia, ou o guia que você for consultar, pede, ó, faz um banho de tal coisa, então você usa. E aí o que eu faço sempre ao contrário. Por quê, gente? Porque eu, sinceramente, eu não me sinto
segura, e não acho que é por aí o caminho, de ficar eu fuçando e falando, eu vou inventar aqui um banho que vai ser bom para isso. Não, eu procuro compreender, acho que foi isso que minha preta velha já, há muito tempo, já me mandou estudar as ervas, porque era difícil para ela. Ela falou assim, você não entende nada, você não sabe nem o nome das plantas, você precisa ter um mínimo de conhecimento para poder trabalhar também, ajudar, né? Então, o que acontece? Mas é ela que passa a receita, ou é o vô Benedito que vai falar do banho, que vai falar, né, das coisas. Mas a gente consegue compreender, isso que é o esclarecimento do médium. Então, só para vocês terem uma ideia, pede para utilizar uma defumação. Então, o vô pediu para defumar minha casa com tal erva. Então, você saber como que é a atuação daquela erva. Né? Então, não é você que vai estudar a erva para fazer. Algumas coisas, eu falo até mais simples, assim, a gente pode ir testando no dia a dia, mas isso não vai substituir o que o chefe da casa falar, sempre. Por quê? Porque o conhecimento deles, gente, é um conhecimento que é muito mais amplo do que o nosso. Eles já estão preparados a atuar com essas ervas, né? Então, se o preto velho vem e fala para você fazer o chá tal, tomar o banho tal, provavelmente ele tem uma visão muito mais ampla daquela erva, do que o seu estudo, do que o nosso estudo aqui, né? Que é simples, vai ser bem simples, simplista mesmo, perto do conhecimento deles, né? Mas isso não impede que a gente estude e que faça. Então, assim, ó, tem a defumação que é boa, quer usar o benjoim, o alecrim e a alfazema, então você usa, tem até no ponto, né? É um diluidor de miasmas, de lavas astrais, né? Então, você vai fazer o banho na tira de caboclo com samambaia de caboclo, você vai fazer, né? Você continua fazendo, mas no teu dia a dia, eu sei que ela não faz parte do grupo aqui, mas já vou falar de Ossain. Ela não está aqui no grupo, mas acho que ela até está no grupo ali da tenda, que é a dona Guilhermina. É uma pessoa que eu admiro muito, assim, e não está mais? Ai, que dó. Eu gostava muito dela. Ela é muito querida e, assim, era muito ligada com os banhos, fazia muitos banhos. E uma vez o caboclo relou nela, assim, do jeito que ele pôs a mão nela, ele sentia, ele falou, nossa, você toma muito banho. Tá muito bom sua vibração, sua condição. Ela tinha por hábito fazer os banhos. Era assim, ninguém precisava falar, ela sempre fazia. Ela adora o banho de manjericão, quando não tem manjericão faz de alecrim, quando tem de alecrim faz de bolo. Ela tinha hábito de fazer banho, ela se sentia bem. E aquilo mudava a vibração dela. E o caboclo conseguiu identificar. Ele olhou e falou, seus banhos são muito bons, pode continuar fazendo. Eu não tenho uma receita específica, mas o hábito de banhar-se, de ter essas ervas energizando, faz diferença no nosso perispírito. Isso é muito legal, né? Para essa nossa higiene mesmo, ok? Só a pergunta aqui do Giovanni, Ossain, ele é o orixá das folhas, tá? Porque a gente tem as vibrações, ou as vibrações originais, que são as 7. Então, se eu pegar dentro do trono vegetal, estão acompanhando? Dentro do trono vegetal, eu tenho Oxóssi e Obá. A gente já falou sobre isso. Então, Oxóssi no polo positivo e Obá no polo negativo do trono do conhecimento, que é o trono vegetal. Mas isso não quer dizer que não existam outras vibrações, outras emanações vegetais. Ossain, é que a gente acha que orixá é uma pessoa, né? Então tira essa imagem. Pensa que cada orixá é um desdobramento da vibração. Então, eu tenho a vibração do conhecimento e tem vários outras vibrações relacionadas ao conhecimento, tá? Que são aí, assim, ilustradas por meio dos orixás. O orixá, na verdade, nada mais é do que uma ilustração para a gente conseguir materializar, compreender melhor. E Ossain é o orixá das folhas. Então, tem até... Se você quiser, por exemplo, toda vez... Uma coisa que eu comecei a fazer, toda vez que eu for colher uma folha, eu peço licença
para a planta, porque é um ser vivo, é um reino mágico que existe ali, com seres elementais que vivem ali e tem seu ponto ali, cada planta, tá? Então, eu peço licença para aquele reino, com todo respeito e reverência, e peço para que aquela folha, peço licença para o Saim, que é o orixá das folhas, que é, vamos dizer assim, o responsável pelas folhas, eu peço para que ele me dê a folha que traga a vibração que eu preciso ali naquele momento. Isso já é uma ativação magística. Eu nunca fui disso, eu fui fazer isso depois, e ainda assim eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que me policiar muito para fazer isso, porque a minha tendência, gente, é sair cortando assim, pegar, enfiar dentro do canecão e fazer um banho, né? Isso não é natural meu, eu não tenho essa conexão profunda, né? Então, aí o que eu fiz? Eu ensinei meus filhos, principalmente minha filha. Então, com a minha filha, cada vez que ela vai pegar uma florzinha de uma árvore, uma folhinha, ela pede licença, licença. Ela faz tudo assim e pega a folhinha, tá? Que ela acha que qualquer machucadinho que ela tem, ela vai lá, pega um pedacinho de arruda e esfrega, que a arruda é a planta que cura. Mas isso é uma forma de educar. Eu não fui educada assim, né? Talvez vocês não tenham sido também. Então, isso não é natural. A gente tem que parar, pensar, pedir licença, né? Isso, Xaravá, Oxóssi, Xaravá, Mãe Obá. Uma outra coisa também, gente, Obá, é que a gente não fala muito específico dos orixás e Obá não é muito cultuada, específico no terreiro, maioria dos terreiros. Isso não quer dizer que ela não atue nos terreiros. Obá, como polo negativo do conhecimento, ela traz a concentração. Oxóssi expande, buscando conhecimento. Oxóssi é o expansor por excelência. Obá é a concentração, é o oposto. Então, quando você precisa se concentrar em alguma coisa, é Obá. E Obá, normalmente, ela é a senhora das raízes. Então, a maioria, nas partes, aí a gente vai pegar, já estou adiantando, mas nas partes das plantas, nós temos as folhas, que são de Ossain, e as raízes, os tocos, né, sempre são de Obá. Então, quando a gente pega tudo que fica debaixo da terra, normalmente tem regência muito forte de Obá. É muito bacana. A gente vai... então, uma raiz que usa para concentrar. Sim, normalmente as raízes são utilizadas para concentração. Então, você faz o banho para concentração, né? É muito bacana. Nós vamos chegar lá, tá, gente? A gente não vai tratar, lógico, não tem como de tratar de todas as plantas, assim, eu vou deixar depois o livro para vocês verem. Filho de Oxóssi pensa muito, exatamente por isso. Filho de Oxóssi, ele tem, por hábito, né, a expansão, a busca pelo conhecimento. Filhos de Oxóssi, eles são bons professores. Não que todos os professores são filhos de Oxóssi, não é isso, mas tem aptidão natural para trabalhar com conhecimento, né? Escritores, professores, pesquisadores, né? Todos são regidos, têm a regência dessa expansão do conhecimento, ok? Gente, eu vou parar hoje, eu até me empolguei aqui. Depois a gente vai falando dos princípios mágicos. Olhem o material, tá? Vai ter bastante coisa aí para a gente ver nesse livro, é bem legal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Se tiverem... a gente vai chegar na parte mágica, tá? Não esquenta, não. A gente vai chegar na parte das plantas, mas só para vocês entenderem, se tiverem dúvida, peguem o livro, peguem o material, olhem lá, se tiverem qualquer dúvida ou quiserem perguntando, a gente vai trabalhando, tá? Sobre plantas específicas, eu vou passar o livro, que daí no livro tem as qualidades mágicas de cada planta. Mas assim, quando eu digo cada planta, tem uma enormidade de fruta, de verdura, de folhas, de caule, de tudo. Tem uma grande variedade, tá? Então, e até o autor fala para não excluir, a gente não precisa excluir esse conhecimento de plantas que já vem há séculos, milênios, né, sendo observado e estudado, tá? Então, não é excluindo, a gente pode aproveitar, inclusive,
Tal planta faz bem para isso, para aquilo, para aquele outro. A gente vai entender aqui como que chega nessa matemática, tá bom? E aí, tudo que vocês quiserem perguntar, se quiserem falar, a gente vai trabalhando aí, senão não deixo ninguém jantar. Já deu a hora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente está só iniciando, tá? Esse estudo, e a gente espera que a gente consiga aí esclarecer a maior parte pelo menos as dúvidas maiores aí sobre a parte de ervas, tá? E o que eu for aprendendo no curso também eu vou passando para vocês, na medida assim que a gente for avançando, ok? Então, uma boa noite a todos. Espero que tenham gostado. Fiquem aí quentinhos, cada um na sua casa. Com Deus e até nosso próximo encontro, tá bom? Um abração para todos.